Graças e paz, amados. Pastor Joimar com vocês, trazendo aqueles estudos bíblicos a respeito da bondade de Deus. Hoje veremos, de forma resumida, alguns aspectos a respeito dessa bondade dentro daqueles estudos sobre as virtudes de Deus. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu peço que você deixe o seu like, também compartilhe para que outras pessoas possam saber mais sobre esse Deus bondoso. Lembrando, você que não é inscrito, se inscreva no canal e já ative o sininho para receber mais novidades sobre esses estudos. Vamos abrir a Bíblia então? No Salmo 73, para começarmos. O texto diz: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Até aqui. Meus amados, Deus é bom e Asaf reconhece isso. Asaf sabe da bondade de Deus para com aqueles que têm uma aliança com ele, isto é, bom para com Israel. Israel aqui é o povo de Deus, representa o povo de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Na semana passada nós vimos que a bondade de Deus, ela atinge aqueles que têm uma aliança com ele, o Israel de Deus. E essa bondade, ela é geral em certo aspecto, porque ela alcança o justo e o ímpio. Ela pode se desdobrar dentro da vida do ímpio também, como por exemplo, Deus trazer o sol sobre a vida dele e a chuva também. Não chove só na terra do justo. Não é só o justo que tem filhos ou que prospera. Deus também dá prosperidade para os perversos, conforme o próprio Salmo 73 vai tratar. E muitas vezes os perversos são alcançados pela prosperidade, pelo menos nesta vida. Então, mostra-se que a bondade de Deus tem um aspecto geral. Nós costumamos chamar esse relacionamento de graça comum ou graça geral. O próprio fato do ímpio ter vindo ao mundo prova que Deus é bom. Quando você está parado conversando com alguém que não serve a Deus, ele também está respirando, o seu coração está batendo, ele está com todo o seu corpo em bom funcionamento, pelo menos no que tange a normalidade de uma conversa. Não é só você que está respirando, ou o seu coração apenas que está batendo. Isto mostra que tem um nível comum de bondade em que Deus aplica esta bondade na vida também do ímpio. Mas hoje trataremos a respeito da bondade de Deus desdobrada em seu amor na vida do crente, na vida do justo. E isto distingue agora um relacionamento que Deus tem com alguns homens, que é um relacionamento especial. Vamos lá então? Estudamos na semana passada sobre os atributos morais dos quais a bondade faz parte. E a bondade de Deus se desdobra em alguns pontos que nós trataremos rapidamente aqui. Basearemos nosso estudo, claro, na própria Escritura, em primeiro lugar, e depois na teologia sistemática de Louis Berkhof. Também no teólogo do século XVI, Stephen Charnock, um grande teólogo, você tem que conhecer. Vamos então? Bíblia aberta? Meus amados, vimos na semana passada que o amor de Deus tem uma operação geral. O Senhor Jesus diz que ele opera na vida tanto de justos quanto de injustos. Como assim, pastor? Jesus diz que ele manda o seu sol, o sol pertence a Deus, para iluminar a vida dos justos e dos injustos. Deus manda também a sua chuva sobre os bons e maus. Então, na fazenda do ímpio, também nasce a plantação. Na fazenda do justo também. Também, você está do lado de um ímpio conversando com ele. Ímpio aqui é o homem que não tem uma aliança com Cristo. Tá bom? E os dois estão respirando o mesmo ar que Deus deu. Não é só o crente que respira, ou o justo que respira, mas o ímpio também. Então, Deus, de certo modo, distribui a sua bondade pelo mundo inteiro para os seres racionais. E, é claro, também para os irracionais e para os seres vivos e inanimados, que são as árvores, né? Tanto as árvores quanto outros elementos, por exemplo, as algas e outros seres. Os animais, Deus é bom para com todos e todos esperam da mão de Deus. Se você olhar no Salmo 145, verso 9, 15 e 16, vamos ler só um trecho.
O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, dá-lhes o alimento. Abres as tuas mãos e satisfazes de benevolência a todo vivente. Isto é, Deus tem um benévolo interesse por toda a criação. Deus alimenta agora, nesse momento, os animais noturnos. Deus traz providência ao homem que não tem aliança com ele, quando este sai para trabalhar, e às vezes no leito da enfermidade. Mas existe um aspecto especial da bondade de Deus que eu quero tratar com você nesse momento. É o amor de Deus. O amor também faz parte do ser de Deus. Deus é amor. 1 de João 4:8. Então, dentro desse aspecto da bondade, nós vemos um desdobramento numa intimidade de relacionamento ao qual Deus trata o pecador, como ele trata o próprio Filho Jesus Cristo num relacionamento. Então vemos, por exemplo, que Deus ama o pecador redimido baseado no amor que ele tem por ele mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estou falando Deus triuno, tá? Então, Deus olha para o pecador e ao invés de destruí-lo, ele o trata com benevolência, porque esse pecador está sob o teto do sangue de Jesus. Não importa quão terrível esse pecador tenha sido, se ele é redimido no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, ele está sob os cuidados do amor paternal de Deus. Então nós vemos um nível de relacionamento que já escapou daquele aspecto da bondade geral. Nós também chamamos de graça comum ou graça geral, que atinge todo o planeta, todo o cosmos, tá? Então, dentro do amor de Deus, nós entendemos que é uma bondade no qual se desdobra num sentimento de perfeição absoluta, no qual Deus tem um interesse eterno por este ser. Aqui nós estamos tratando com seres racionais, tá? Então, neste relacionamento, Deus trata o pecador como alguém da sua própria família, da sua própria casa. Então, veja o nível de amor e de interesse que Deus tem por esse pecador. Então, ele é assistido, ele é cuidado, Deus abre as portas da sua mansão, Deus coloca em seus pés sandálias novas de caminhos justos, anel no dedo de um homem que agora é alcançado pela realeza divina, para que este homem tenha liberdade. Sandálias significam liberdade, para que este homem tenha uma vida de liberdade, uma vida verdadeira, uma vida plena, uma vida santa. Então, Deus desdobra a sua bondade em amor para com aqueles que têm uma aliança com Jesus Cristo, acreditando no seu sacrifício expiatório, que é o fato de Jesus ter morrido, derramado o seu sangue na cruz do Calvário em lugar do pecador. Veja como é importante saber a respeito desta bondade. Deus não te ama baseado nas suas obras, mas baseado nas obras de Jesus Cristo. Você é bom, mas você é pecador, e todo a sua oferta e todo a sua vontade e o seu serviço é permeado pela natureza pecaminosa, é manchado pelo pecado. Esse desdobramento da bondade de Deus em amor é seguro porque é baseado no amor que ele tem por ele mesmo, pelo seu Filho Jesus Cristo, aplicados na redenção do pecador, isto é, eu e você. E não importa quanto tempo você viva na fé, o amor é sempre baseado em Jesus Cristo, no amor que ele tem por ele mesmo. A bondade de Deus e o amor de Deus. Quando a bondade de Deus é exercida para com as suas criaturas racionais são homens e anjos, tá bom? Assume o caráter mais elevado de amor e ainda pode se distinguir
este amor de acordo com os objetos aos quais ele se limita. Então Deus ama os homens eleitos e também os anjos eleitos. Sim, existem anjos preservados para a vida eterna, que foram eleitos antes da fundação do mundo. O amor de Deus, de modo especial, pelos seus eleitos, é baseado no amor que ele tem a si mesmo. Por quê? Porque ele não pode amar você em primeiro lugar. E o amor de Deus também não pode ser devotado a você mediante aquilo que você faz. Porque você é um ser imperfeito, pecador, limitado e finito. Então o amor de Deus não pode ser originado através de você e das suas obras. Simplesmente porque para Deus as obras do pecador são trapos de imundícia. Suas melhores obras são sempre permeadas por pecado e por imperfeição, que são igualmente uma afronta ao ser divino em sua santidade. Então, mesmo que você viva por 100 anos servindo a Deus de uma forma maestral, ainda assim, o amor que Deus tem por você não é baseado na sua obediência, e sim no amor que ele tem por ele mesmo na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. É em Jesus e seu sacrifício, sua perfeição, sua expiação pelo pecador, que ele baseia o amor que ele tem por você. Pastor, então Deus não me ama pelo que eu sou? Não. Se Deus te amasse pelo que você é, Deus te destruiria. Mas Deus ama o seu Filho Jesus e sua obediência, e então ele aplica a bondade dele, transformada em misericórdia, que é uma aula que nós teremos depois, em você, e então acontece o resgate da sua vida, porque Deus ama a si mesmo e jura na sua misericórdia, jura a sua misericórdia sobre a sua vida, tá bom? Então, vamos para textos, João 3,16. Abriu aí? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante esse aspecto de que você é ordenado a não amar o mundo e nem as coisas que nele há. Quando fala-se aqui Deus amou o mundo, está falando que Deus amou o homem. Dentro desse homem, a classe dos eleitos, dos seus escolhidos, de tal maneira que ele trouxe salvação para esses homens. Então veja, quando Deus ama o pecador, ele traz redenção ao pecador. Redenção ao mundo que ele criou. Deus não abandonou o mundo que ele criou. Inclusive ele mantém o mundo que ele criou. Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Dentro do mundo que ele criou e mantém, ele ama de forma especial uma classe de homens que também são pecadores, só que esses pecadores têm uma aliança com Jesus. Então, como Deus ama a si mesmo e o Filho faz parte do ser de Deus, tanto quanto o Espírito Santo, assim, aqueles que têm uma aliança com Jesus Cristo estão sob os cuidados desse amor. São os homens a quem Deus quer bem. São aqueles que recebem de Deus o seu Espírito e se tornam parte da sua família. E recebem, dentro do aspecto da bondade, o amor infinito e eterno de Deus. Então, quando nós olhamos para esse amor, é um amor que traz redenção. Mateus, no capítulo 5, verso 44, eu peço que você abra a sua Bíblia, Mateus 5, 44, nós lemos: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons,
e vir chuvas sobre justos e injustos. Veja o amor de Deus aplicado na sua vida, que o restaura a sua imagem. O homem já é a imagem de Deus. Mas agora, o aspecto moral e espiritual é restaurado através de Jesus Cristo. Um outro aspecto da bondade de Deus é a graça de Deus. Significa que Deus dá aquilo que nós não merecemos. Graça é favor imerecido. Então, nenhum de nós merece a graça de Deus. Ela é um presente. E presente não é algo pelo qual nós trabalhamos para comprar. É exatamente algo que alguém nos dá, a qual nós não gastamos com isso, não teve nenhum custo de nossa parte, nenhuma obra de nossa parte, e também, muitas vezes, no âmbito humano, nós não merecemos. Na graça de Deus, muito mais. Nós não merecemos essa graça. Deus nos dá liberalmente, mas alguém pagou por ela. Essa graça é doada através dos méritos do próprio Deus, na obra do seu Filho, Jesus Cristo. É por isso a importância de você, que até um homem ou uma mulher temente, mas não tem uma aliança com Cristo, não confia em Jesus Cristo como a expiação por seus pecados, não confessou a Jesus como seu Senhor, Salvador, a importância de você ter uma aliança com Jesus Cristo, aliança da graça.